somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, amado Pai, em Tuas mãos estamos mais uma vez, Senhor. Já temos cantado estes hinos em louvor, honra e glória a Teu santo e bendito nome, e nos aproximamos então no momento de lermos a Tua palavra e pedimos no nome de Jesus Cristo que o mesmo Espírito que inspirou aos homens do passado para escrever esta Bíblia, que este mesmo Espírito possa ter a preeminência em nossas vidas nesse instante, a ponto de poder falar conosco de uma forma tão audível e que possamos ter a sensibilidade de captar a voz do Senhor para esse tempo do fim. Nós estamos necessitados disto, Pai, e rogamos por isto, não porque mereçamos nada de Ti, mas porque necessitamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, Pai. Não merecemos estas coisas, mas Tu prometeste dar a todos aqueles que humildemente Te buscam de coração. Tu disseste: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então estamos aplicando todo o nosso entendimento nesse instante, Pai. Deixamos de lado nossos afazeres, compromissos, seja o que for, qualquer outra preocupação que temos tido, deixamos de lado nesse instante e dedicamos este tempo exclusivamente para ouvir a Tua palavra. Que todas as energias dos nossos corpos físicos e mortais possam ser nesse instante canalizadas apenas para um único ponto, para aquilo que é a Tua voz e para o que o Senhor tem para nós nesse tempo final. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Boa tarde a todos vocês. No nome do Senhor, desde já receba os meus agradecimentos pela vinda de cada um de vocês, pelos irmãos que nos visitam, pelos irmãos que vêm de uma determinada distância, até considerável, para estar conosco, irmãos que vêm da cidade de Jundiaí, da cidade de Itatiba, da cidade de Carapicuíba, é isso mesmo? O irmão Fernando agora está morando em Carapicuíba, então geralmente mesmo ele trabalhando, a sua esposa vinha com as crianças e tudo mais, e dificilmente eles faltavam aos cultos. E agora, quando você ver ele presente, saiba que ele está vindo de Carapicuíba para cá. É uma caminhada e tanto, não é? Uma jornada e tanto. Caminhada não. Se fosse caminhando, eram uns 3 dias andando, sei lá, por aí afora, né? Mas cada um de vocês que venham de longe ou de perto, Deus honrará a vossa fé. Honrará o vosso compromisso, a dedicação que vocês têm tido, de sempre que podem estar juntos, se juntarem para ouvir a palavra de Deus. Eu quero também enviar uma saudação especial para todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, ouvindo a nossa transmissão, irmãos espalhados por este Brasil afora, cidade de Betim, Contagem, Nova Contagem, Belo Horizonte, Butiá, no Rio Grande do Sul, irmãos lá em São José dos Campos, Estados Unidos, seja onde for que você esteja. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós nos sentimos privilegiados. É uma honra muito grande poder falar a esta pequena congregação e a vocês também que à distância cultuam conosco. Então eu quero convidar vocês para ficar de pé, para juntos lermos as Escrituras. E nós vamos ler na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós temos lido mais esse pequeno trecho das Escrituras e sabemos que tem algo por trás destas palavras, tem algo por trás desta letra, porque aquilo que qualquer homem poderia pegar e ler foi designado para ficar escrito nas páginas das Escrituras, mas a revelação disso ficou encerrada em mistério, em segredo, ficou debaixo de 7 selos, e que só no tempo da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então esses mistérios do Senhor seriam revelados. E nós cremos que isto tem acontecido neste tempo final, quando tu tens enviado um profeta, um anjo, um mensageiro terrestre, para trazer este conhecimento às igrejas. E nós estamos aqui, Pai, abismado com estas coisas e glorificando a Ti por Tu teres reservado para nós, nesse tempo final, o melhor de tudo, a melhor parte. Como foi dito para Marta, que Maria escolheu a melhor parte, e isto não seria tirado dela. Nenhum demônio no inferno poderá tirar de nós o privilégio que temos de vermos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E aceitamos isto por fé. E não é uma fé minha, nem dos meus irmãos, é a fé de Jesus Cristo em nós. Te agradecemos isto, Senhor, em Teu nome precioso, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar. Nós estamos encerrando hoje uma pequena minissérie onde temos falado sobre a fé de Cristo, e foram apenas com cinco reuniões, 5 cultos, onde estamos tratando desta questão, a fé de Cristo. E alguns irmãos, claro, não estavam aqui no primeiro dia, ou no segundo, outro não estava no terceiro, outro no quarto. Mas vocês que estão hoje aqui, no culto de número 5, saiba que no primeiro culto nós aprendemos que Jesus, ele teve a sua grande vitória, não na cruz, mas no jardim do Getsemane, quando ele então disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. O mensageiro de Deus disse que ali no jardim ele obteve a sua maior vitória. No segundo culto nós aprendemos, então, que do jardim do Getsemane até a cruz, Jesus caminhou com a fé de Deus nele. Sendo que fé é uma revelação, e sendo que Deus, desde antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa ter sido criada, Ele tinha um plano para desenvolver esse plano. E como ele desenvolveu esse plano? Primeiro ele teve que ter fé em si mesmo. Ele tinha total certeza que ao falar a palavra, as coisas viriam à existência. E isto aconteceu. Então esta mesma fé teve que vir a Jesus Cristo. Então, nós prosseguindo o nosso estudo, nós aprendemos que a fé não é uma certeza. Aprendemos que a fé é a certeza, a própria certeza. Então nós fomos nas Escrituras e descobrimos também que esta palavra, a palavra onde trata-se de confiança, é uma palavra grega e onde foi usada nas Escrituras, e isto correspondia a uma substância que se trata do próprio Deus. E por isso William Branham pregou aquele sermão: a fé é uma substância. Prosseguimos neste aprendizado e chegamos naquela parte onde no ministério profético tinha aquela irmã que estava enferma e estava desenganada dos médicos, chamaram William Branham para orar por ela, e quando ele chegou ali, entrou em contato com o espírito daquela jovem, como Jesus fez com a mulher samaritana, começou a conversar com ela para entrar em contato com o seu espírito e assim discernir seus pensamentos, e os desejos do seu coração. Ele então pôde perceber que aquela jovem não tinha fé suficiente para ser curada. E se você não tem fé suficiente para ser curado, de nada adianta orar por você.
Pode-se orar por você, pode ungir com óleo, pode jejuar, pode fazer campanha, pode fazer todos os tipos de coisas. Se você não tiver a fé para a sua cura, você não será curado. Porque o dom da cura não está em quem ora, está em quem recebe a oração. Então, quando as pessoas não são ensinadas corretamente, elas então colocam a fé no homem e diz: oh, que homem de muita fé, o missionário tal tem muita fé, a irmã fulana é uma irmã de fé, porque ela ora e as pessoas são curadas. Não, senhores, a fé para ser curada não está em quem ora, mas na pessoa que recebe a cura. Vê? Na pessoa que recebe a cura. Lembre-se, Jesus tinha a fé do Pai, a confiança do Pai estava nele mesmo. Mas cada pessoa que se aproximou de Jesus e fez algum pedido, o que ele dizia para a pessoa? Mulher, tua fé te tem salvado. Homem, seja feito conforme a tua fé. Então, esta fé que está no indivíduo não é uma fé dele próprio, é uma revelação, uma certeza, ou a própria certeza que Deus colocou naquela vida. E quando isto é de volta entregue a Deus, então Deus aceita a sua fé. A única coisa que Deus aceita de você é algo que Ele mesmo já tem colocado ali. Então nós prosseguimos neste aprendizado, descobrimos muitas coisas, e eu gostaria de encerrar com vocês hoje esta minissérie para entrarmos em muitos outros assuntos que teremos pela frente com a ajuda de Deus. Mas antes eu queria dizer aqui para vocês algo a respeito da fé, porque muitos irmãos pensam que fé é a mesma coisa que esperança. Muitos dizem: olha, eu creio que Deus vai fazer isto, e eu espero que isto aconteça, e eu tenho confiança que isto vai acontecer. E às vezes eles confundem fé com esperança. Existe uma diferença muito grande. A esperança é algo que poderá acontecer a qualquer momento. Você está esperando aquilo para amanhã ou para depois. A esperança é expectação. Você fica num estado de expectativa, sempre esperando o melhor. E para aquelas pessoas que estão em expectativa, sempre esperando o melhor, eu quero dizer algo para vocês. Sempre esteja esperando o melhor, mas apronte-se para o pior. Apronte-se para o pior. Porque as Escrituras dizem: quando você ver falar sobre paz e segurança, então virá repetindo a destruição. Então as pessoas ficam: olha, Deus vai resolver meu problema, Deus vai curar esta enfermidade, Deus vai salvar meus filhos, Deus vai fazer isto, Deus vai fazer aquilo, mas e daí a pouco as coisas acontecem tudo ao contrário daquilo que você imaginava. E agora, aonde vai a sua fé? Se você tinha apenas esperança, aquela expectativa, aquela expectação, e aquilo não aconteceu de acordo com a sua vontade, e então você poderá fazer como aquele pregador que rasgou fora suas anotações, vê? E disse: Deus não cumpre sua palavra, porque está aqui nas Escrituras dizendo: ore pelo doente e ele será curado. E aquele homem orou por uma mulher e ela morreu. Então ele desviou de tudo e foi embora para o mundo e foi tomar sua cerveja e todas essas coisas. O que aconteceu com ele? William Branham disse: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de mim, eu seguirei pelo mesmo caminho. Então o que acontece? Quando você não tem apenas esperança, mas quando você tem realmente fé, mesmo que não aconteça aquilo que você espera, de nada vai mudar a sua convicção em Deus. Porque diga, se você depende de ser curado para ir para o céu, meu amigo, observe isto. Se você depende de acreditar em Deus, se Ele fizer o que você espera que Ele faça, e se não é desejo dele fazer? Você vai torcer o braço de Deus? Pegar Deus, colocar Ele com as mãos para trás e você tem que fazer isso? Você tem que salvar meu filho. Você tem que me dar aquele jovem ou aquela jovem. Você tem que converter minha esposa. Você tem que converter meu marido. O senhor tem que fazer isso. O senhor tem que abrir as portas para mim de emprego. E se ele não quiser fazer? Vê? Ah, é desejo de Deus fazer. Então, se é desejo de Deus fazer, então você tem que estar exatamente na posição que Deus quer que você esteja. E a única posição que Deus quer que você fique é centralizado na palavra. E quando você está centralizado na palavra, a sua fé é esta: Senhor, se tu me deres, glória a ti. Se não me deres, glória a ti do mesmo jeito. Não pode haver mudança nem variação. É aquilo que Jó, foi Jó? É isso mesmo, eu confundo Jó com Ló. Acho que muita gente confunde também na hora de se expressar.
Jó diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus deu e tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Deus te der, você diga: louvado seja Deus. Quando Ele negar a você o seu pedido, diga: Senhor, louvado seja o teu santo nome. Tu sabes melhor. Amém. Tu sabes melhor. Mas nós achamos que sabemos melhor do que Deus. Porque apenas olhamos as nossas possibilidades para o hoje, o que precisamos hoje, o que necessitamos hoje. Mas aquilo que você pede hoje, Deus sabe se aquilo não vai prejudicar amanhã, se vai prejudicar você ou não. Então a única coisa que temos que fazer é esperar que a sua perfeita vontade se cumpra sobre as nossas vidas. Porque se não for a perfeita vontade de Deus e for apenas uma vontade permissiva, Deus deixará você caminhar por sua própria conta e risco, e você caminhará pensando que está sendo abençoado por Deus, quando na verdade a coisa estará acontecendo totalmente ao contrário. Observe, aquele homem fez isto, não fez? Ele rasgou suas anotações, desprezou sua Bíblia e foi tomar cerveja com seus amigos, porque ele orou por uma mulher e ela não foi curada. Então ele disse: Deus não cumpre sua palavra. Pois bem, eu vos digo a vocês uma coisa. O irmão Branham tinha uma família que sempre estava ali junto com ele. O homem, a mulher, as filhas, os filhos. E o que acontece? Aquelas pessoas desviaram da igreja, saíram um pouco, foram para o mundo, casaram-se, isto e aquilo, e não participaram mais. Mas eram muito amigos, e chegou o momento que a filha daquele casal já tinha se tornado, já tinha ficado adulta, casou e tudo mais, e estava no hospital para morrer. A criança já estava podre dentro do seu ventre, e os médicos disseram: olha, não tem mais jeito, passou para a mãe, aquela coisa toda, e ela não suporta a operação. Então convidaram o irmão Branham para orar por aquela mulher, por aquela jovem mãe. Então o irmão Branham chegou lá e conversou com ela. E antes de orar pela cura, ele quis saber se ela estava certa com Deus. E ele disse: irmã, como está a sua vida com Deus? Ela disse: irmão Branham, eu não estou pronta para ir para casa. Eu estive fora. Eu saí do caminho de Deus. Eu saí dos caminhos. Eu estive fora. Eu estive no mundo. Eu não estou pronta para me encontrar com Deus. Então ali, ela confessou seus pecados. Ela se acertou com Deus. Então, depois disso, o irmão Branham orou por ela e saiu do quarto. Pois bem, a mãe daquela moça, à noite, conversando com ela, disse: minha filha, agora que está tudo bem, o irmão Branham orou por você, então você vai sair logo do hospital. Ela disse: mãe, não se trata disso. Eu estou pronta para ir embora. Agora eu estou pronta para me encontrar com Deus. Pela madrugada, antes de vencer o dia, ela faleceu. Quando telefonaram para o irmão Branham, ele entrou em desespero. Não é possível. Porque agora, com a cura dessa moça, toda a família de volta estava vindo para a igreja. Essa moça sendo curada era uma forma de trazer todo mundo agora para outra vez começarem a continuar no caminho, na marcha, né, da palavra, assistindo os cultos e todas essas coisas. O que acontece? Ele disse: agora como eu vou fazer? A moça morreu. Ele disse: Senhor, tu me deves uma explicação. Ele disse: Deus, tu me deves uma explicação. E isto passou algum tempo. Certa vez o irmão Branham estava pescando ali, e ele ouviu quando veio aquele redemoinho pela montanha, por cima das árvores. E ele então sentiu a presença de Deus, e Deus mostrou para ele uma visão. Ah, você quer uma explicação? Você acha que eu devo explicação para você? Há 4 meses atrás, aquela moça estava com a sua família em um piquenique, e toda a cena foi mostrada para o William Branham em visão. Ela estava em um piquenique, e aí ela se afastou um pouco dos outros e foi cruzar o rio por cima de umas pedras, e ela escorregou, caiu num determinado lugar que ninguém viu, ninguém sabia daquilo, e sua roupa se enganchou ali nos bambus, alguma coisa assim, e ela então estava ali morrendo. Ela morreu. O que acontece? O seu esposo conseguiu encontrá-la e tirou-o para fora, e conseguiu então ressuscitá-la com respiração boca a boca, tirar a água do pulmão e tudo mais. Deus disse: sabe por que eu fiz isto? Eu dei mais uma chance para que ela tivesse a oportunidade de, antes de sair da terra, se acertar a sua vida.
O irmão Branham então caiu em desespero e disse: Senhor, não leve em consideração a estupidez do teu servo. Orei e ela morreu, mas aquele era o momento dela ir. Ela não podia ter ido sem se acertar com Deus. Se ela tivesse morrido 4 meses atrás, ela teria morrido fora do caminho. Deus não permitiu que ela se fosse. Vê? Então, ultimamente tem acontecido casos semelhantes. As pessoas vêm com muitas ideias. Um irmão que partiu, morreu afogado, alguma coisa assim. No dia de culto ela estava em outro lugar ao invés de estar no culto. E talvez o pastor usou aquilo, dizendo que se ela estivesse no culto não teria morrido. Quem somos nós para fazer essas cogitações? Somos humanos e às vezes ficamos pensando: será? Por quê? E se? E se? Deixa esse e se de lado. Deixe seu pensamento de lado. Deixe sua interpretação de lado. Veja o que Deus requer na sua palavra para com cada um de nós. E eu comecei isso dizendo: esteja sempre esperando o melhor, mas apronte-se para o pior. Porque se você não estiver pronto para o pior, quando o pior acontecer, você estará blasfemando contra Deus. Lembre-se, nunca se esqueça do que eu já vos disse aqui. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, do mesmo jeito que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, do mesmo jeito que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Não confunda fé com esperança. A esperança é expectação. A fé é a única coisa que pode transformar a sua esperança em realidade. Como as pessoas confundem esperança com fé e pensam que têm fé, mas lembre-se disso. A esperança é uma coisa futura. Você estará sempre esperando isto acontecer. Quando a fé é sempre. A fé é agora. A fé é uma posse. A fé é algo que você possui. A fé não é algo que você vai obter ou vai querer ter amanhã ou depois. Você precisa de fé agora, para acontecer agora, para Deus te dar agora, para você realizar agora. Vê? Isto é fé. O próprio fato de você estar esperando alguma coisa é prova que você não está agindo por fé. Só em você estar esperando, aliás, eu quero dizer o seguinte: só o fato de você estar esperando é prova de que você não tem aquilo que você espera. Você ainda está esperando. Mas a fé diz: é meu. A fé diz: eu tenho. A fé diz: eu posso. A fé diz: eu consigo. A fé diz: eu faço. Porque não, você sabe, quando você diz eu quero, eu preciso, eu tenho, eu consigo, você sabe. Se você tem fé, então você já aprende desde já que isto não vai depender dos seus próprios esforços. Dependerá do quanto a fé de Deus está em você. Eu espero que essas coisas fiquem bem compreendidas, porque estaremos encerrando este assunto hoje. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 16, onde nós lemos: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pois bem, nós encontramos nas Escrituras duas coisas: a fé em Jesus Cristo ou a fé de Jesus Cristo. Em muitas traduções, ou em algumas traduções, não sei se na Bíblia amplificado ou algo assim, essa Escritura diz: mas pela fé de Jesus Cristo, que eu acredito que é a melhor expressão aqui. Porque todo mundo tem fé em Jesus. Pelo menos diz que tem fé em Jesus. Mas a fé de Jesus na pessoa, somente os filhos de Deus podem ter. Vê? Somente os filhos de Deus podem ter a fé de Jesus em você. E esta fé de Jesus em você, que é a própria certeza que só o próprio Deus tem em seu próprio plano, quando Ele traz isto a você, então você se desprende do seu pensamento. Não é o que você sente, não é se você, não adianta, não importa se você está sentindo dor, não importa se o médico desengana você, não importa se as pessoas dizem não tem mais jeito, todavia você diz: mas eu sou possuidor das promessas. Vê? Eu sou possuidor das promessas. A promessa é minha. Eu sou descendência de Abraão e ele é meu pai pela fé. Vê? Observe isto. Então, pense no que Paulo disse aqui aos Gálatas, onde ele diz: mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo. Você só crê em Jesus se tiver esta fé.
para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Bem, quando está falando aqui pelas obras da lei, talvez as pessoas já peguem isto e pensem lá no Antigo Testamento, e você diz, mas eu estou no Novo Testamento, eu estou no tempo da graça. Então eu quero trazer isso para vocês da forma mais simples possível, que até as crianças, se possível, possam compreender. Pense no que Paulo disse aqui. Nossa justificação não vem pelo que fazemos. O que fazemos, ou o que deixamos de fazer? A tua justificação não vem pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer. A Bíblia deixa muito claro que a sua justificação é por fé. Amém? Amém. O justo viverá da fé. Vocês lembram da Escritura? A sua justificação não é pelo que você faz, não é pelo que fazemos, não é pelas obras, não é por guardar a lei, não é por guardar isto e aquilo, não é por você deixar de fazer isto ou deixar de fazer aquilo, ou fazer isso e fazer aquilo. A tua justificação é por fé. Então, já com isto em mente, podemos ver, não é então a nossa fé, viu? Mas é a sua, com letra maiúscula, se trata de Deus, mas é a sua fé que nos justifica. Amém. É a fé do próprio Deus em nós que nos dá esta justificação. Então a justificação é uma obra da graça. E se é uma obra da graça, está estabelecido nas Escrituras que não vem de vós para que ninguém se glorie. Não vem de você. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então tem que vir do próprio Deus para o homem e para a mulher. Veja, nós não estamos falando em fé em termos sintético, em termos levezinho, aquela natinha que fica por cima da água, do leite. Não, senhores, estamos falando da profundidade da fé, estamos tratando do próprio Deus. Só pode ter esta fé que estamos se referindo a ela, aqueles que têm o próprio Deus dentro de si. Amém. A quem Deus revelou seu plano, a quem Deus revelou sua mente. Paulo chega a dizer, nós temos a mente de Cristo. Somente esses podem ter a fé de Cristo. Somente. Porque a fé de Cristo não é para estar ligada com mentalidade humana, com pensamento humano, com interpretação humana, com eu acho, eu creio, eu gosto, eu isto e aquilo. A fé de Cristo é para aqueles que dizem, Senhor, é a tua vontade e não a minha. Amém. É o teu desejo e não o meu. É o teu querer e não o meu. Porque você pode querer muitas coisas. E dessas muitas coisas, Deus diz, nenhuma delas serve para você. Vê? Nenhuma delas serve para você. Então aí está. A fé dele é quem nos justifica. Então isto é uma obra da graça. Alguma coisa está totalmente fora de suas mãos. Você não tem controle sobre isto. Não tem como você controlar algo que é um dom de Deus, para o qual é a fé. Porque é algo que é revelado. Isso não depende de você correr atrás, buscar. E Paulo disse, não é para quem quer, não é para quem corre atrás, é para aqueles que Deus tem misericórdia. É para aqueles que Deus tem chamado. E ele ainda diz assim, chamados pelo seu decreto. E esse decreto não foi quando você nasceu, ou quando você levantou a mão, ou quando você decidiu ir para a igreja. Esse decreto ordenado por Deus foi desde antes da fundação do mundo. Amém. O apóstolo Paulo, ainda falando sobre a fé, e nós vamos cobrir várias escrituras para concluir esta minissérie, em Romanos capítulo 4, versículo 16, para aqueles que gostariam de acompanhar conosco. Aos Romanos capítulo 4, versículo 16... Vamos prosseguindo aqui no nosso estudo, na nossa meditação. Vamos ver como está aqui, Romanos capítulo 4, versículo 16. Veja isto, já lemos este versículo em 2 cultos anteriores e vamos repetir de novo para ficar uma coisa mais completa. Romanos 4, 16. Ele diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Se é segundo a graça,
Vocês poderiam dizer o que é graça? Favor imerecido. Então é algo que você não merece. Deus não dá isso para você porque você diz, eu sou a melhor pessoa do mundo. Não, você vê o mundo falando mentira como qualquer pessoa. Desde que você nasceu, você já foi formado em pecados, em iniquidade, como disse Davi. Mas, por ser uma semente predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo, chega-se um momento que Deus revela isto a você. E quando Deus revela isto a você, Ele entrega esta dádiva, esse dom inefável a você. Então Paulo está dizendo, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém. Então, outra vez, nós voltamos a falar sobre Abraão. E eu quero lembrá-los daquilo que já ensinei a vocês. Que a fé é como uma caminhada que você não sabe para onde está indo, mas você sabe com quem está indo, ou quem está te levando. E quando eu citei isto, e algum irmão ouvir essa gravação, quem sabe daqui a 6 meses ou um ano, se tivermos tempo pela frente, não sabemos quando isso chega na mão das pessoas, é como uma pequena onda no oceano, você joga uma pedra e aquilo vai, até que chega na mão de alguém. Tá vendo? Então, quando as pessoas ouvirem isso, poderão dizer, escuta, como eu posso ter esta fé como algo que eu não sei para onde eu vou? Eu tenho que saber que eu vou para o céu. E eu fiz essa pergunta, mas você sabe o que é o céu? Deus já revelou a você o que é o céu, como é o céu. Vê? Pois bem, eu disse, a fé é como uma caminhada que você não sabe para onde vai, mas você está seguro com aquele que está te conduzindo. Amém. E eu disse o caso da criancinha que confia nos pais. O papai segura na mão, a mamãe segura na mão e a criança sai ali pulando, né? Toda contente, animada. Ela nem sabe para onde vai, mas ela tem confiança em quem está conduzindo. A fé de Deus é assim. Você não pergunta, você não questiona, você não diz, Senhor, me explica como vai ser essas coisas. Senhor, me explica como é lá no milênio. Eu vou comer o quê? Vai ter frutas mais suculentas do que aqui? Como é que vai ser? Senhor, quando eu deixar este corpo, vai doer? Como vai ser quando entrar no corpo celestial? Como será quando for ressuscitado? Esqueça disso. Viva o presente. Amém. Se acerte com Deus e viva o presente. Se você viver a palavra agora, da forma que Deus exige que você viva hoje, todo o teu futuro está garantido. Amém. Todo o teu futuro. Então a fé é desta forma. Você não sabe para onde vai, apenas confia naquele que está te conduzindo. E esse que está te conduzindo, você sabe quem é. A Bíblia diz, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador. Foi Ele quem gerou e é Ele quem recebe tudo de volta. Então aquilo que Deus te deu, Ele quer de volta. E você vai junto com isso que Ele te deu. Amém. Você vai junto. Então as pessoas dizem, escuta, como é que caminha sem saber para onde vou? Então nós paramos aqui Paulo falando sobre Abraão. Aí eu quero vos citar uma outra escritura que diz assim. Abraão por fé foi dito para ele deixar sua terra e a sua parentela. Não foi assim que disse? Deus disse, Abraão, sai de tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. O que é que Abraão fez? Pegou a sacolinha, pegou as coisinhas, pegou isto, pegou aquilo e disse, eu vou caminhar. Para onde está indo Abraão? Não sei. Deus apenas disse para mim caminhar. Ele disse, segue por essa estrada. Ah, mas tem deserto, sol escaldando. Ele disse para mim ir. Vê? Você diz, você acha que Deus já sabe, Abraão, sai daqui e mostrou no mapa? Ó, Abraão, você vai sair daqui, Ur dos Caldeus, e aqui tá, você vai viajar tantos quilômetros, e aqui é Canaã, aqui é um lugar. Você acha que foi assim? Não, senhores. A Bíblia diz que Abraão começou a caminhar sem saber para onde estava indo. Nós lemos isso nas Escrituras em cultos anteriores. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele tinha certeza que ele ouviu Deus dizendo, caminha comigo. Caminhe por fé. Amém. E isto todo filho de Abraão tem que fazer. Você não vai questionar com Deus por que estas coisas. Senhor, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo em prol do reino celeste. Mas escuta, está garantido mesmo que é meu? Não, você não tem por que questionar. A fé diz, é meu. Deus disse, está encerrada a questão. Amém. Está na palavra? Eu creio. Deus falou? Eu creio. É meu, é minha posse. Esta é a fé de Cristo em você. Amém? Amém. Então vamos continuar
Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Nós vamos cobrir várias escrituras, agora apenas para mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. A epístola aos Filipenses está depois de 2 aos Coríntios, não é? Está ali depois de Efésios e tudo mais. Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Por isso que eu disse a vocês que a justificação não é pelas obras, mas é por fé. E aqui ele está dizendo: não tendo a minha justiça que vem da lei. O que é isso, a minha justiça que vem da lei? É aquilo que a lei ou a obrigação te diz a fazer. Não faça isso, não toque nisso, não cometa isso, não fale essas coisas, não diga isso, não fale piadas, não diga palavrões, não tenha palavra torpe em vossa boca, não fale da vida dos outros, não levante falso testemunho, não beba, não destrua seu corpo com drogas, não fume. Você diz: escuta, mas isso não está nas Escrituras, isso não está na Bíblia. Não fique agarrado aí com essas novelas, mas isso não está nas Escrituras. Muitas coisas que você não vê escrito nas Escrituras. Mas a Bíblia fala de promiscuidade, a Bíblia fala de muitas outras coisas que quando você pega isto e vê o que acontece em nossos dias, você sabe que é exatamente disso que a Bíblia está falando. Vê? Você sabe que é exatamente disso. Então tudo isto que é aquilo que você faz por obras ou deixa de fazer, você não será justificado por nada disso. A justificação a você vem exclusivamente pela fé dele em você. E é o que nós estamos lendo aqui. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Tudo depende desta fé. Outra escritura, Romanos capítulo 3. Pode segurar sua Bíblia, porque nós vamos ler muita coisa aqui. Romanos capítulo 3, versículo 22. Vamos ver como está nas Escrituras. Romanos, a carta aos Romanos está logo depois de Atos dos Apóstolos e antes das cartas aos Coríntios. Romanos capítulo 3, versículo 22. Nesse versículo, Paulo diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Vê? Para todos e sobre todos os que creem. Essa justiça é como? Pela fé em Jesus Cristo. Qualquer um que puder ter, que tenha a capacidade de receber esta fé, esta pessoa será justificada. Porque ele não trabalhará pelos seus próprios conceitos, trabalhará segundo a vontade de Deus. Agora, o problema que nós temos, eu quero que vocês guardem aí sua Bíblia no jeitinho, para nós lermos ainda em Romanos daqui a pouco, mas preste bem atenção nisto aqui agora. O problema que temos com a fé, a respeito da fé, não é que não a temos. Olha, meu problema é muito sério. Por quê? Porque eu não tenho fé. Não, o seu problema não é este. Seu problema não é este. Viu? Ah, sabe qual é o meu problema? É que eu não tenho acesso a esta fé. Não, senhores, seu problema não é este também. Sabe qual é o problema? É que não reconhecemos o que é que temos. Este é o caso. Nós não reconhecemos o que temos. E o que temos foi dado gratuitamente por Deus. E o que temos foi dado como um dom, pela graça, segundo a graça. Quer dizer, sem você merecer, Deus te deu aquilo. Mas o problema é que nós não reconhecemos que poder é este que Deus colocou em nossas mãos. E por não conhecermos, por não reconhecermos, por não sabermos esta potencialidade que Deus nos deu, então ficamos à margem da situação, sem adquirir a posse que é nossa, daquilo que Deus te assegurou por promessa. Mas você diz: como é isto? Como é aquilo? Quer ver o exemplo? Você vai num circo. Eu nunca fui num circo, né? Às vezes senti vontade de ir, muitas vezes, quando o circo ia, eu chegava na cidade onde eu morei por algum tempo, mas nunca consegui ir num circo, não sei porquê.
ver os animais, aquela coisa toda. Ficava ao redor quando estava armando as baratas, mas nunca participei de nenhum daqueles movimentos. Mas nós sabemos o que acontece lá dentro, porque vemos falar, comentar, todas essas coisas. Mas imagine em um circo, você encontra ali um elefante pesando quantos quilos? 500 quilos? 300 quilos? 400? Não, um leão chega a 4 toneladas? É muita coisa, meu Antônio. É tonelada mesmo? É 4 mil quilos? 3 mil? 4 mil quilos? Misericórdia. Pois bem, pense no animal desse. E você vê uma menina, às vezes uma criança, não é? Que está acostumada com aquela fera, pega, leva ele de um lado para o outro, dá. O que é que elefante come na mão, que eles dizem? Amendoim, não é? Grãozinhos de amendoim na mão para ele, manda ele levantar a pata ou ficar não sei como é que é, e monta em cima para lá e para cá. Diga-me, se o elefante soubesse a força que ele tem, ele ficaria preso numa jaula? Ele ficaria dentro de uma gaiola daquela? Ele ficaria ali servindo de espetáculo público? Não, senhores. Ele não sabe a força que tem. Ele não sabe o potencial que tem. É assim que está muitos cristãos, com uma grande força, com um grande poder sobre ele, mas não reconhece que já tem este poder em si. Então o problema não é que você não tenha fé, é que você não sabe usar aquilo que Deus te deu. Você diz, mas eu não mereço, eu talvez não tenha nada disso, porque eu não faço nada por merecer. Não é por merecer, porque ninguém merece coisa nenhuma de Deus. A Bíblia já diz que é de graça. A Bíblia disse que é por graça. Então, se é por graça, não vem dizer fulano merece mais do que ciclano. Não, senhores. A irmã fulano de tal é abençoada, talvez ela faz uma coisa melhorzinha, o outro... Não, a questão é que ela reconheceu o que Deus deu para ela. Ele reconheceu o que Deus deu para ele. E por reconhecer, se pode fazer uso daquilo. Vê? Esta é a verdade. Então, entenda isto. A fé é basicamente a revelação da palavra de Deus e da sua vontade. Coloque bem isto aqui, grave bem isso da sua memória. A fé é basicamente a revelação da palavra de Deus e a revelação da vontade de Deus. Então, se está escrito nas Escrituras, observe, se está escrito nas Escrituras, pelas suas pisaduras fomos curados. Quando isto é revelado a você, então para você não importa se está doendo, se está machucado, se está quebrado, se o médico diz, olha aí, não tem mais jeito e tudo mais, para você isto é indiferente. Você tem a Bíblia que diz que você já foi curado. Mas está doendo, não importa se está doendo, eu não estou aguentando de dor, mas Jesus já me curou. Vê? Quando a palavra de Deus é revelada a você, então para você não importa o que diga o mundo. Não importa se as tuas amiguinhas dizem que você está obsoleta, passada de moda, está feia, está horrível, por você não se vestir como elas. Enquanto elas riem das suas vestes e diz que você está passada de moda, diga, mas você está vestida como uma prostituta. Essa é a diferença entre mim e você. Eu estou vestida como uma dama, você está vestida como uma Jezabel. Esta é a diferença, vê? Não importa para você o que dizem as pessoas. O que importa para você é o que diz a palavra, porque a palavra foi revelada a você. Amém. Quando a palavra de Deus não é revelada ao homem, não é revelada à mulher, qualquer coisa que ela escuta, aquilo lhe causa um efeito maléfico. As pessoas tiram ela do seu posto de dever e dizem, não faz isto, não tem problema só aquilo, não tem problema só isto, ninguém vai se importar com isto, olha, isso não vai atingir princípios e todas essas coisas. Você diz, a Bíblia diz que não. A palavra de Deus foi revelada a mim e eu não ando segundo o meu desejo, segundo o que eu quero. Por melhor que aquilo seja para mim, eu ando segundo a fé. Amém. Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vê? Ele não estava assim, no mundo espiritual, aquela coisa, estrelinhas para lá e para cá, a ponto dele poder viver uma vida diferente dos outros. Ele disse, eu estou na carne, mas eu estou vivendo segundo a fé do Filho de Deus. Amém. E que fé foi esta do Filho de Deus? Ele se desprendeu de sua própria vontade e disse, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Então ele caminhou por fé até o Calvário, com a fé de Deus. Aí Paulo disse, eu vivo nesta fé.
a fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esta fé de Cristo em você te leva a uma entrega. Te leva a você entregar. E é isto que Deus quer de nós. Ele quer uma entrega. E Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Não é assim que diz? Filho meu, dá-me o teu coração. Você nunca vai pegar seu coração e arrancar e entregar para Deus. Mas quando você sabe que quando a Bíblia trata do coração, está tratando do teu entendimento, o que Deus diz é isto: filho meu, o que você acha, o que você pensa, me dá tudo isso aí, que eu sei onde jogar todas essas coisas. Vê? O teu entendimento, o teu querer, o teu agir, o teu gosto, a tua vontade, os teus desejos, coloca isso sobre o meu altar, que eu vou te modificar todo e vou colocar a minha mente em você. E aí você andará por fé. Você vestirá, conversará, trabalhará, negociará, fará tudo de acordo com a minha vontade que já está estabelecida na palavra. Isto é caminhar por fé. A fé é basicamente o quê? A revelação da palavra de Deus e de sua vontade. E isto é em preto e branco, não tem outra coisa. Se somente nós lermos isto da forma que está escrito, do jeito que está nas nossas Bíblias, sem modificarmos nada. Então, vamos a um outro ponto aqui rapidamente. Existe uma segunda coisa que barra a fé de agir. Existe uma segunda coisa que limita a nossa fé. E é que não cremos no que Deus diz sobre nós. A primeira coisa que limita a nossa fé, eu disse, é porque nós não sabemos, não reconhecemos a capacidade que Deus nos deu. A segunda coisa é que não cremos no que Deus diz sobre nós. Quando alguém diz: mas você está feio, rapidamente você sabe que a roupa está boa. Mas quando alguém diz: não combinou com o sapato, a não ser que você não tenha outra, né? Mas rapidamente você quer trocar. As irmãs que sofrem com isto, olhe, e elas colocam a gente em aperto, não é? O que é que você achou, amor? O que é que você acha, bem? Essa blusa está boa? Nem adianta. Por mais que você diga isto e aquilo, não adianta você tentar fazer combinação, não é? Se você dizer: está perfeito, ela já diz: tem alguma coisa errada. Não é possível. Está bem, está ótimo, vamos, ela diz: tem alguma coisa errada. Volta lá no Espírito Novo para conferir. Então por que perguntou? Não é? Por que pergunta? Então você vai observar que qualquer coisa que as pessoas falam, parece que isso nos atinge com uma facilidade tremenda. Qualquer crítica. A crítica é mais fácil nos derrubar do que um elogio nos levantar. 20, 100 elogios te colocam numa determinada altura. Apenas uma crítica pode te derrubar lá embaixo. Vê? Porque a parte negativa, a parte ruim parece se sobressair mais. Parece que ela aumenta. Parece que tem uma amplificação para aquilo. Vê? Essas coisas todas. Pois bem, uma das coisas que limita a nossa fé é que não cremos no que Deus diz sobre nós. Se as pessoas dizem que você é ruim, você diz: então acho que eu tenho que melhorar alguma coisa. Se as pessoas dizem que você não é um bom cristão, que você não é uma boa moça, e tal, que você não é crente, que você não é isso, você não é aquilo, rapidamente se diz: talvez tenha razão. Mas por que não se apegar com aquilo que Deus diz que você é? Deus diz na sua palavra que você é dele. Se você é dele, por que você deixa então o inimigo colocar outras coisas na sua mente? Se a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: eu sou vencedor. Por que você quer colocar na sua cabeça que é um derrotado, que é uma derrotada, que não tem mais jeito? Se a Bíblia diz, se sabemos que enquanto vocês têm fôlego de vida, há uma esperança, há uma modificação. Porque a morte, ela não muda nada de você. Da forma que você sair desse mundo, você será quando ressuscitar. Se você parte desta vida como um incrédulo, é um incrédulo que você vai se apresentar diante de Deus. Se você sai deste corpo como um bêbado, é como um bêbado que você vai se aproximar diante de Deus. Se você sai como um viciado, é assim que você chega lá. Se você sai como um mentiroso, um contador de piada, um imoral, ou seja, o que for, é assim que você se apresenta diante de Deus. Isso não muda. A morte não muda teu caráter. Ela sela o lugar onde você vai.
Se você parte como um desviado, é assim que você será do outro lado, um desviado. Vê? Por isso, enquanto tem fome de vida, enquanto a sua consciência, ou inconsciência, ou subconsciência, seja o que for essas peças, enquanto essas coisas estarão trabalhando, enquanto teu coração está bombeando sangue, há uma esperança. O diabo fará de tudo para dizer, não tem mais jeito, o que você fez, você blasfemou, você entristeceu o espírito, não tem mais jeito isso, não tem mais jeito aquilo. Diga-me, por que essas coisas nos atingem com tanta facilidade? Mas é assim que Deus diz a sua palavra? Então o que é que limita a nossa fé? É por não crermos no que Deus diz de nós. Vê? Nos disse que pela fé de Jesus Cristo, nós temos sido dados, nos tem sido dados acesso a Deus. Pela fé de Jesus Cristo, nós recebemos acesso a Deus. Então não é sua fé. Tire isso da sua cachola. Não é a sua fé. É a fé de Jesus Cristo. Porque você nunca conseguiria desenvolver uma fé tal que pudesse se aproximar de Deus. Nunca, nunca na sua existência. Tem que ser a fé de Jesus em você. É a única forma de te aproximar de Deus. Isto para que o diabo não coloque, mas você é isto, você é aquilo, você é fraco nisto, você desconfiou daquilo, você duvidou daquilo. E esqueça todas as dúvidas que o diabo tenta colocar na sua cabeça. O irmão disse, eu duvido das minhas próprias dúvidas e creio na palavra de Deus. Amém. Qualquer dúvida que vir a você é o diabo que traz. Deus não coloca dúvida em seus filhos. Deus coloca a sua fé. Amém. E a fé diz, eu sou dele, ele é meu. Jesus disse, está na mão do Pai. Ninguém pode tirar da mão do Pai. Ninguém pode tirar da minha mão. E principalmente quando ele diz, eu e o Pai somos um. Ali estava o Pai no Filho, nos dando a testificação. E pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. E temos ali 2 personalidades, eu chego a dizer. O Pai e o Filho. Dizendo, vocês estão seguros em nossa mão. Não tem como vocês sair daqui. Tão segundo a ponto de se tornar um com Deus. Amém. Um com Deus. Vamos ler Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 6. Para que você veja que é pela fé de Jesus Cristo que nós temos acesso até Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Veja. Mas o que diz? A palavra está junto de ti. O que é a palavra? A palavra é Deus. A palavra é o próprio Deus. Viu? A palavra está junto de ti. Na tua boca. Como é isso na tua boca? O que ele disse na palavra a respeito de você? Quando te for perguntado, não fique preocupado com o que é a vez dizer, porque eu colocarei as palavras na tua boca. Vê? O que é isso? Você falará o que Deus diz para ser falado. Deus falará através de você. Então é Deus mesmo, a palavra em sua boca. O que temos mais aqui? Na tua boca e no teu coração. Davi falou sobre isso quando ele diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Então, se a palavra de Deus está no seu coração, que é no teu entendimento, então você não tem como ser um incrédulo. Quando a palavra diz isso, você diz, é verdade, eu creio, amém. Você confirma cada palavra de Deus com um amém. Jesus disse, quem de vós pode me acusar de pecado? Vê? O que Jesus estava dizendo? Quem de vós pode me acusar de incredulidade? Porque Jesus cria nas palavras do Pai. Jesus cria no que Deus disse. Jesus fez o que Deus disse para fazer. Ele cumpriu a perfeita vontade de Deus. Então vocês podem me chamar de feio, vocês podem me chamar do que vocês querem chamar. Podem me chamar disso, daquilo, de fracassado, de fraco, seja o que for. Pode apontar cada um dos meus defeitos, mas você não pode me acusar de incrédulo, porque eu creio na palavra de Deus. Amém. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém. Olha o que Paulo diz aqui. E compare isso também, vamos mais na frente na epístola aos Efésios. Efésios está lá na frente, depois de Coríntios, não é?
nós temos 2 aos Coríntios, Gálatas e depois a Epístola aos Efésios. Vamos ver como está em Efésios capítulo 3 e o versículo 12. Observe isto, que coisa maravilhosa. No qual temos ousadia. Pois bem, mas falando assim, no qual, que a gente cita apenas o versículo, parece que fica incompleto, porque o pensamento aqui vem antes, né? Vamos ver então a partir do versículo 11. Vamos ver. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, mas ainda não fica completo, então eu quero pegar bem anterior ainda. Vamos para o versículo 8, então, de Efésios 3. A mim, o mínimo de todos os santos, quer dizer, o mínimo, o menor, é como um abortivo, o menor, aquele que não merecia. Por que Paulo sempre se colocou nessa posição? Ele veio por último, ele não esteve juntamente com Jesus como os outros apóstolos, ele perseguia a igreja de Deus, então sempre o pensamento de Paulo com respeito a si próprio era no mais diminutivo possível, vamos dizer assim. E aqui ele está dizendo no versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Lembra que esta fé também é dada por graça? Amém. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Como é que se recebe as riquezas incompreensíveis de Cristo? Toma conhecimento disto? Ouvindo as boas novas, ouvindo o Evangelho. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então para aí um pouquinho e veja que este mistério que Paulo fala estava oculto em Deus. Se estava oculto em Deus, então não poderia ser nosso. Porque lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas são do Senhor. Mas quando ele revela, então é nossa. Amém? Amém. Está escrito assim, as coisas escondidas ou as coisas ocultas são do Senhor nosso Deus. Mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. E diz ainda, para que guardemos os seus mandamentos para sempre. Amém. Então aqui Paulo está dizendo de um mistério que estava oculto em Deus, mas que quando ele anunciou o Evangelho aos gentios, estava mostrando para eles a dispensação desse mistério, ou o tempo quando isto fosse mostrado e revelado. Sendo que é algo que é revelado, ou seja, quando isto é dado essa revelação, o que é revelação? É a mesma coisa que o que? Fé. Estão vendo que estamos tratando da mesma coisa? E com isso podemos sim, em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ver? Vamos lá. Esteve oculto em Deus que tudo criou. Para quê? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui as pessoas gostam de separar as coisas, e elas não estão separadas, elas estão juntas. Paulo aqui está dizendo que este Deus que teve esse mistério oculto nele mesmo e tem essa multiforme sabedoria, tudo, ele está mostrando que segundo o eterno propósito que fez em Jesus. Quem fez esse eterno propósito em Jesus? Deus, porque isso está no versículo 9, no versículo 10, mostrando agora que este do versículo 10, no versículo 11, está trabalhando agora em Jesus, o seu Filho. Observe isto. Agora, neste Jesus, que temos que confessar que Ele é o Senhor, para a glória do próprio Pai, vê? Este Jesus, no qual diz assim, olha, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual quem é aqui? Quem é esse no qual? Quem é o sujeito oculto aqui? É o Pai ou o Filho? Aqui é o Filho. Veja como estão as Escrituras. No versículo 10, está dizendo que Deus, a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Aqui está Deus. Então no versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo.
Este em é o que? Segundo Cristo, através de Cristo. Então aqui Paulo está dizendo para mim que Deus fez esse eterno propósito em Cristo Jesus. E se isto, preste bem atenção nisso, isto se trata de Deus condescendendo. Então você tem aqui um Deus santo, inacessível, que nem o homem viu nem pode ver, e que estava para tratar com um ser humano caído que estava lá embaixo, desmerecido, desválido, separado da glória de Deus. Então esse Deus, que tudo criou, como disse Paulo, e segundo o seu eterno propósito, em Jesus Cristo, através, então Jesus é como um filtro, né? Através de Jesus Cristo, aí chega em você. É o versículo 12. No qual temos, agora sou eu e você. No qual quem? Nesse do versículo 11. Vê? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém? Amém? Então o que nós temos aqui? Nós temos um Deus. Nós temos um Deus, o Deus do eterno propósito, que era o evangelho deste Deus que Paulo estava anunciando, e que esse Deus tinha, como está, deixe-me ver bem isso, que isso fique bem claro. Esse Deus tinha um mistério, estava oculto nele mesmo, e na igreja ia ser revelada, ia ser conhecida na igreja a multiforme sabedoria desse Deus. Então o que esse Deus fez? O seu eterno propósito foi designado através de Jesus. De Jesus. Jesus Cristo. E este aqui, que é seu filho, Deus disse, todos têm que confessar que Ele é o Senhor para a minha glória. Vocês sabem que eu estou citando as Escrituras. Amém. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, quando Deus, através de Jesus, designou esse eterno propósito, então o que acontece? No qual, nesse aqui, agora, no qual, em Jesus Cristo, eu estou lendo a Bíblia, no qual, observe, temos ousadia e acesso. Acesso a quem? Aquele que era inacessível. Então aqui eu tenho você. Deus, Jesus, você. Aqui embaixo. Você. Pois bem, esse Deus é inacessível. Mas através de Jesus, nós temos agora acesso. Vê? Acesso a Deus. É isto que Paulo está dizendo aqui. É apenas um rascunho simples, mas eu acredito que fica mais explicado. Então, segundo o eterno propósito, o propósito é de Deus. A vontade é de Deus. O evangelho é de Deus. A doutrina é de Deus. O conhecimento é de Deus. O mistério que estava oculto é de Deus. A multiforme sabedoria e vontade é de Deus. Isso nunca chegaria a você. Vê? Todos pecaram, destituídos. Procure no dicionário que é a palavra destituídos. Destituídos estão da glória de Deus. Então, você destituído da glória de Deus, você não tomaria conhecimento do que era a vontade de Deus. Porque a palavra glória é o quê? Doxa, que significa o quê? Juízo, avaliação de Deus. O juízo de Deus, julgamento de Deus, conhecimento de Deus. Então você nunca saberia qual era a vontade de Deus, nunca saberia qual era a vontade, a mente, o desejo, o querer de Deus, todas essas coisas. Isso nunca chegaria a você. Então, através de Jesus Cristo, essas coisas vêm até você. Então, no qual nós temos livre acesso. O acesso ao trono, o acesso a Deus, o acesso ao Pai ficou acessível por e através de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, a fé de Deus vem a Jesus Cristo e daqui vem a você. Não existe outra forma, nenhum outro modelo. Você pode encontrar uma forma mais fácil de explicar, mas você não pode fugir deste centro das Escrituras. Amém? Amém. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então, se você tem esta fé, você tem acesso, ousadia e confiança.
Então nós lemos aqui, agora no livro de Efésios, não é isso? Efésios. Pois bem, este acesso a Deus, já estamos já concluindo isso aqui, este acesso que você tem a Deus, observe, eu fiz apenas 2 setazinhas aqui vermelhas do lado. Esse acesso que você tem a Deus, ele é sem controle. Ele é sem controle. Não é questão de você dizer, olha, agora eu vou me conectar com Deus, ou agora eu vou me desconectar, ou hoje durante o dia eu vou ver de tal forma que Deus vai me abençoar, ou eu vou ver de tal forma que as bênçãos de Deus não chegará a mim. O que a Bíblia diz sobre isto? Se formos infiel, ele faz o quê? Eu permanecerei fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Se fordes infiel, eu permanecerei fiel. Então não é algo com o qual você tem controle. Isto se trata de um fato. Se você olhar estas coisas nas Escrituras, eu quero citar rapidamente, se vocês for procurar e for esperar, nós vamos demorar muito, então eu só vou citar a vocês o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, aqui está, você. Se algum for incrédulo, Paulo diz, a sua incredulidade vai aniquilar a graça de Deus? Paulo fez esta pergunta. Vê? A sua incredulidade, se alguns forem incrédulos, não tiver fé, isso vai impedir, vai anular, vai aniquilar a fidelidade de Deus? Ele diz, de modo algum, de forma nenhuma. Isso não pode acontecer. Inclusive, nossa justiça vem por meio de sua fé. Vê? Não pelo que você faz ou deixa de fazer. Se você disser assim, olha, eu não quero nem ouvir mais falar desse Deus. Se você é um filho de Deus, você não tem como. Você sempre estará conectado com o Pai. Enquanto você estiver nesta dimensão, você tem, porque na verdade isso eu deveria ter feito aqui. Enquanto você estiver nesta vida, enquanto você estiver nessa dimensão humana, se você estava na mente de Deus no princípio, você não pode sair, não pode parar esta ligação, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa e o que? Nos purifica de todo o pecado. O que é pecado? Incredulidade naquilo que Deus tem dito. Então, por mais que o diabo tente afastar de você essa convicção e confiança, cada vez que ele tenta, o sangue de Jesus Cristo estará para dizer, mas este está comprado. Este é uma possessão divina. É uma casa reservada para Deus morar, né? Para Deus habitar. É disto que se trata a fé. Então nós encontramos ainda em Romanos 4, versículo 13, essas escrituras. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pela justiça da fé. Então pense nisto que está sendo escrito aqui, que foi escrito na Escritura sobre Abraão. Veja, deixe-me repetir. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Bem, sabemos, pelas Escrituras, que somos herdeiros. E este herdeiro, diga-me uma coisa, por que é que o filho herda? Ele foi bonzinho para o pai? Ele tratou muito bem do pai enquanto estava vivo? Ele tirou a barba do seu papai quando estava velhinho, então ele herdou o que ele tinha? Foi por isso que ele herdou? Não, senhores. Ele herda porque é filho. Não é isso verdade? Ele herda porque é filho. Ah, são 6 filhos. Mas um deles era aquilo que chama a ovelha negra da família. Nunca quis nada com casa, nunca nem sequer abandonou os pais e tal. O pai morreu, rapidamente ele está ali atrás da herança, porque ele sabe que é filho. Vê? Ele sabe que é filho. Então sabemos que somos herdeiros, não por causa do que fazemos, senão de que fomos dele desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo, a estes ele justificou. A justificação é pelo quê? Pela fé. E a estes que ele justificou, ele também fez o quê? Chamou, glorificou e todas estas coisas. Você é uma possessão dele, está assegurado.
pela vontade perfeita de Deus, pelo propósito, pelo desígnio do próprio Deus. Então, disto que se trata a fé, não é do que você faz ou que você deixa de fazer. É aquilo que Deus fez a você e revela a sua vontade a você. E quando a vontade de Deus é revelada, você diz, então, é aquilo que a palavra diz a respeito de mim. E se a palavra diz que eu sou um filho e uma filha, não há demônio suficiente do inferno que venha tirar isso de mim. Porque eu sou dele e ele é meu. Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Que o Senhor vos abençoe. Irmão Deneval, por favor, venha aqui na frente e faça esta oração final. E assim estaremos despedidos. Deus os guarde, Deus os abençoe. Bondoso Pai Celestial, estamos muito gratos a Deus, porque acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, que isso seja guardado em nossos corações, Senhor, e que possamos viver uma vida digna do Evangelho, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta revelação, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar forças e ânimo, Senhor, para continuarmos nesse caminho, onde Satanás está com todas as suas armas apontadas para nós, mas não nos atingirá porque estamos selados com o Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe esse pastor, ó Deus. Continue abençoando a sua família, o seu lar e o seu ministério. E cada pastor, Deus, que está disposto a levar, Senhor, a doutrina da mensagem como ela deve ser pregada, Pai. Ajude cada um dos seus filhos, ó Deus, e leva-nos de volta aos nossos lares, ó Pai. Te pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém.